e você é o nosso bom pastor. Fique conosco, Pai. Vamos abrir a Tua palavra nesse momento e pedimos que Teu santo e maravilhoso Espírito fale conosco. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podeis assentar. Quero aqui estender uma boa noite a todos. É muito bom saber que você está aqui nesse dia de domingo, entregando o coração a Papai do Céu, trazendo a família, escutando músicas bonitas. E agora nós vamos estudar a palavra do Senhor. Vamos aqui abrir a Bíblia e vamos tirar algumas lições importantes do texto sagrado para a nossa vida e a nossa caminhada aqui na terra. Talvez você esteja vindo aqui pela primeira vez ao Espaço Vida, você não me conhece, eu sou o pastor Rômulo, o pastor aqui desta igreja, e é um prazer poder falar para você nessa noite tão especial. Nós agora vamos fazer, antes de estudar a Bíblia, você pode abrir a Bíblia aí? Enquanto você vai abrindo a Bíblia, eu vou falando aqui uma coisa que vai acontecer aqui com as nossas crianças. Então abra sua Bíblia aí no livro de Lucas, no capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Quero chamar aqui, se você não tem Bíblia, nós temos Bíblias aqui, cadê os nossos diáconos com a Bíblia? Só levantar a mão aí que eles aparecem com a Bíblia para você acompanhar, porque a gente vai ler a Bíblia algumas vezes, tá? Aqui na frente parece que estão precisando também. Tem mais alguém sem Bíblia? Vai ser facinho, você vai abrir a Bíblia só em um lugar e vai ser para sempre nesse lugar. Você não vai mais fechar a Bíblia e ter que abrir ela de novo, tá? Lucas capítulo 15. Se você encontrou, diga: eu quero ir para o céu. Se você ainda não encontrou, diga: eu também quero. Eu sei, todo mundo quer ir para o céu, né? Então, deixa eu chamar aqui as duas professoras, a Carlúcia e a Priscila, porque nós vamos agora, se você tem crianças de 4 a 7 anos de idade, vai ficar com a Carlúcia. Lá embaixo vai ter uma historinha contada, com a temática que vai ser contado para vocês hoje. E se tiver criança de 8 a 12 anos, vai ficar com a Priscila. Então, tem crianças aí? Temos lá, está vindo o Mateus, mas essa galerinha aí é a galerinha boa, né? Pronto. Então é só você caminhando com ela, lá ela vai contar a historinha na linguagem dessa garotada aí. Bem, abriu tua Bíblia aí no livro de Lucas, no capítulo 15? Nós vamos ler a partir do versículo 11. Lucas 15, versículo 11. Continuou: certo homem tinha quantos filhos? Quantos filhos? 2. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Versículo 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Versículo 20. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti,
já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse a seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também o novilho cevado, comamos e regozijamo-nos. Porque este meu filho estava morto, e o que aconteceu? E reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Versículo 28. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há quantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Essa, sem dúvida nenhuma, é a parábola mais conhecida contada na Bíblia. O livro de Lucas conta vários detalhes importantes dessa parábola. Mas antes de a gente estudar sobre essa parábola, eu quero chamar a sua atenção para alguns detalhes que está descrito aí. Mas antes, eu quero recapitular a história com você, para que fique guardadinho na sua mente e você saia daqui hoje com ela bem fresquinha aí dentro da sua cuca, tá bom? Era um pai, um homem rico, de posses, um fazendeiro. Ele tinha 2 filhos, que ele cuidava muito bem. Um dia, o filho mais novo pensou que ele poderia ser feliz longe do pai. Chega para ele, em particular, e diz: pai, me dá os meus bens. O pai deu para ele a parte da herança, e o menino foi embora. E ele começou a gastar o dinheiro, sem pensar no dia do amanhã. Gastando e gastando, fazendo tudo o que ele gostaria de fazer. Parece que agora ele estava se sentindo livre longe do pai. Mas quando o dinheiro acabou, porque o dinheiro, mesmo que seja muito, se você gastar de qualquer jeito, um dia acaba. O que acontece? Veio uma fome no país aonde ele estava. E o jovem começou a passar por dificuldades. Nenhum amigo agora perto dele, ninguém perto dele. Também o pai estava longe porque ele tinha saído de casa. E quando estava passando fome, ele lembrou que ele tinha conhecido um homem que cuidava de porcos, um fazendeiro como o pai dele. E ele se aproxima do pai dele, desse homem, e pede um emprego. E este homem dá um emprego para ele, cuidar de porcos. Imagina só, um menino bem criado, vivendo na casa do pai, o pai tendo posses, e agora um menino, a história ela dá uma reviravolta. O menino agora está num local sujo, mal cheiroso, cuidando de porcos para tentar se alimentar, mas a Bíblia diz de forma bem clara, ele queria comer a comida dos porcos, mas nem a comida dos porcos davam a ele. Então quando ele está lá, sujo, com fome, longe de casa, com saudade do pai, ele pensa em se retratar com o pai. E aí ele diz: sabe de uma coisa? Eu vou voltar para a casa do meu pai, porque o meu pai trata os trabalhadores dele melhor do que como eu estou sendo tratado aqui. E eu vou chegar para o meu pai e vou falar para ele: pai, eu pequei contra o céu, diante de ti, eu não sou nem digno de ser chamado seu filho, eu só quero que o Senhor me trate como um dos seus trabalhadores. E ele foi. Quando ele está chegando na casa, parece que o pai vê ele de longe.
E o pai vê o menino e sai correndo em direção do menino, abraça ele. O menino tenta falar as palavras que ele tinha ensaiado, mas o pai o corta no meio da conversa. E fala para um empregado vir, fala, olha, mata um novilho e vamos dar uma festa. Troca a roupa desse meu filho, coloca a sandália nos pés, porque o menino estava descalço, coloca um anel no dedo, mostrando uma nova aliança com o menino, e ele começa a dar uma festa. Olha só que pai maravilhoso. Quando a festa está acontecendo, músicas, danças, de repente, vem o irmão mais velho, que estava com o pai, que não tinha ido embora, que estava na casa do pai, possivelmente estava trabalhando, fazendo alguma coisa para a fazenda do pai. E quando ele chega, chama um dos empregados e fala, o que está acontecendo na casa do meu pai? Aí ele, você não sabe? O teu irmão, ele voltou, e teu pai tão feliz que está dando uma festa para ele. E ele fica brabo, sabe? O pai sai da festa, vai ao encontro do irmão mais velho e fala para ele, filho, vamos entrar. E ele abre o coração para o pai e fala assim, quantas vezes o Senhor deu uma festa para mim e para os meus amigos? O Senhor nunca sequer matou um cabrito para a gente festejar. Agora veio esse meu irmão que desperdiçou o dinheiro todo dele com meretrizes, prostitutas. O Senhor está dando uma festa para ele. E o pai amoroso fala, meu filho, era preciso. Esse teu irmão estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. E a gente não sabe o final da história. A gente não sabe se o filho mais velho entra na festa. A gente não sabe se o pai ele consegue ganhar o coração do filho mais velho. Se o filho mais velho está com raiva do filho mais novo. A gente não sabe. E a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção para essa história é, por que essa história não tem um final feliz? Lucas, ele está escrevendo isso. Mas ele está escrevendo de forma proposital, porque não tem um final feliz. E nós, brasileiros, nós gostamos de final feliz. A gente vê um filme, vê uma série, e a gente quer que o mocinho se dê bem no final. E o que acontece? A gente não sabe. Lucas, ele deixa aberto o final. Outra coisa também que me chama a atenção, no versículo 11, você tem um subtítulo em negrito, na tua Bíblia aí, olha aí, o que está escrito? A parábola do filho pródigo. Quando Lucas escreveu esse livro aqui, o capítulo 15, não tinha versículos fazendo essa divisão e não tinha esses subtítulos que nós acompanhamos na Bíblia. Ele conta a história por completo, sem divisão. Depois de muitos anos, alguém teve a brilhante ideia de dividir a Bíblia em capítulos, versículos e subtítulos para facilitar. Mas se eu fosse colocar hoje um título, um subtítulo nessa história, eu nunca colocaria o nome de O Filho Pródigo. Mas pastor, por quê? O senhor vai contra a Bíblia? Não, toda a Bíblia é inspirada, mas o subtítulo foi um homem que depois de muito tempo, para facilitar o nosso entendimento, ele colocou, porque quando ele leu a história, ele entendeu que a história se tratava do filho, mas essa história, ela não se trata do filho, ela se trata exatamente somente do pai. É o pai que aparece diversas vezes, a palavra pai. E na língua hebraica, na cultura hebraica, quando a mesma palavra aparece diversas vezes, o autor que está escrevendo, ele está chamando a atenção dos leitores para que o personagem principal, nesse caso, é o pai. Por isso, a palavra pai, ela aparece 13 vezes. E a palavra filho, apenas 6 vezes. Ele está chamando a nossa atenção para o pai. Mas às vezes a gente lê de forma apressada e corriqueira e não presta atenção. Por que ele está chamando a atenção para o pai? Calma que eu vou te responder essas perguntas que eu estou fazendo. Agora, olha o versículo 11 aí na tua Bíblia. Olha o versículo 11. Como que começa o versículo 11? Na minha Bíblia está assim, continuou. Continuou o quê? Quem está contando essa história? Qual é o dia da semana que essa história está sendo contada? Quem está ouvindo essa história? Por que começa a história com continuou? O que estava acontecendo antes? Qual é o enredo?
Se você entender o texto e o contexto, essa história ela fica muito mais profunda. E aí? Você quer que eu te explique todos esses detalhes agora? Ou você quer vir no próximo domingo aqui no Espaço Vida e eu prego de novo para você e explico para você todos esses pontos? E aí, o que você me diz? Você é curioso ou não? Tudo curioso, né? Que nem o pastor aqui, né? Então vamos abrir aí, só voltar umas paginazinhas, capítulo 14. Vamos entender o contexto dessa parábola. Aconteceu o quê? Ao entrar ele num sábado, na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Olha aqui para o pastor. Então agora você sabe qual é o dia da semana que a história está se passando. Ela é num dia de sábado. E os fariseus estavam convidando uma pessoa para ela comer pão, quer dizer, participar de uma refeição no dia de sábado. Você sabe quem é essa pessoa? Jesus. Jesus foi convidado pelos principais fariseus, quer dizer, um fariseu rico, para que ele comesse pão na casa dele. Só que, olha aqui para o pastor, olha aqui para mim. Fariseu gosta de Jesus, sim ou não? Não. Então olha a última palavra do verso 1. Qual foi o intuito do convite? Olha o que diz. Para quê? Estavam o quê? Observando. Então vamos fazer uma recapitulação da cena. Olha para mim aqui. Quero que você participe comigo, tá bom? Vamos lá. Qual era o dia da semana? Quem convidou? Para comer? Mas qual era o intuito? Para ver se Jesus caía em algum erro e eles, matassem Jesus. Agora você está entendendo aonde está sendo contada a história do filho pródigo. Ok? E qual é o dia da semana? E quem está ali que convidou Jesus? E quem é que está contando a história do filho pródigo? O próprio Senhor Jesus. Agora, presta atenção no versículo 7. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Então o que acontece? Olha aqui para o pastor. Eles estavam sentados à mesa, porque Jesus foi chamado para uma refeição. E é muito bom quando alguém convida a gente para a gente comer uma refeição na casa dele, não é? Ainda mais quando você não paga a conta, quando é 0,800. É melhor ainda, é ou não é? E aí eles estavam sentados à mesa. Só que agora, presta atenção no detalhe da Bíblia. Jesus começa a observar eles. O jogo muda. Antes eles estão observando Jesus, e agora Jesus está observando eles, porque eles estavam querendo os melhores lugares. Hoje, se você me chama para comer uma pizza, estou aceitando convites, tá? Depois do culto. Estou desde o almoço sem comer nada, tá bom? Não vou decepcioná-los. Quem é que paga a conta? Se alguém senta no lugar na mesa, a gente brinca aqui na nossa cultura brasileira. Se a pessoa ela sentar em qual lugar que paga a conta? Na cabeceira. Então quem senta na cabeceira é a pessoa que paga a conta. Mas na época de Jesus, não era cabeceira. Quem sentava no meio. Quem sentava no meio da mesa era o principal convidado. E quem sentava à direita do principal convidado ou à esquerda eram os lugares mais privilegiados. Não sei se você lembra, mas uma vez Jesus estava caminhando com seus discípulos, e a mãe de um deles chegou para ele e falou assim: Senhor, quando você chegar no céu, permita que um filho meu sente à sua direita e o outro filho sente à sua esquerda. São os lugares mais privilegiados para sentar ao lado de um rei. Agora imagina a cena. Vamos lá, qual era o dia da semana? Sábado. Quem foi convidado? Quem convidou? Com o intuito de comer pão, né? Quer dizer, era para comer pão, mas a ideia era observar. Mas quem estava observando agora? Jesus, porque eles queriam os melhores
lugares. Olha como a cena está ficando bonita. Agora vamos lá. Vai ficar mais bonito ainda a história. Versículo 25. Versículo 25. Depois você pode ler a história nos detalhes que ele está contando, tá? Mas eu só estou criando o enredo aqui para você entender o contexto. Mas no versículo 25 ele fala: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhe disse: olha agora para o pastor, não sei o que acontece, mas a porta da casa do fariseu, e era uma senhor casa, foi aberta, e entrou um monte de gente que não foi convidado para a festa, que na nossa cultura nós chamamos de quem? De quê? Penetra. Tu já comeu 0,800 na casa dos outros, né? Agora, tu já comeu de penetra? Estou vendo um monte de gente fazendo assim, tudo santinho, né? Quando eu era garoto, não ia na festa dos outros de penetra para comer bolo, né? Abre a porta e entra uma galera, filho. Uma grande multidão que não foram convidados. E agora você vai ter 2 grupos se formando. E a Bíblia vai dizer daqui a pouco quem faz parte desses 2 grupos. Mas uma coisa é certa: Jesus está sentado à mesa, os fariseus brigando para sentar no melhor lugar, e entra agora uma multidão que não foi convidada, que são os penetras. E agora, olha o capítulo 15, versículo 1. Vamos entender quem são eles. Aproximava-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Olha só, olha aqui para o pastor. Então vamos montar a cena agora, como que vai ficar bonito? Vamos ver se você pegou comigo. Qual era o dia da semana? Sábado. Quem foi convidado? Para comer? Mas estavam? Porque queriam o quê? Mas quem estava observando agora? Porque eles queriam os melhores? De repente abre a porta e entra os? E agora a Bíblia está dizendo quem eram eles. Os publicanos e pecadores. E quem murmura? Os fariseus e os escribas. Então note que aqui tem 2 grupos. Um grupo, publicanos e pecadores, e outro grupo, escribas e fariseus. E Jesus querendo salvar quantos deles? Todos, porque Jesus quer salvar todo mundo. Quer salvar eu e quer salvar você. Todas as vezes na Bíblia, exceto essa, quando Jesus é acusado, de alguma maneira ele responde dizendo e se defendendo, falando. Dessa vez você não vai ver aqui Jesus argumentando. Sabe por quê? Porque o negócio de Jesus é comer com pecadores. Ele gosta disso. Agora eu te convido a olhar para a pessoa que está do teu lado. Olhe bem no zóio, isso, no zóio, e fala para ela: toma jeito, pecador. Deixa eu te perguntar agora, você estaria em qual lado? Do lado dos escribas e fariseus ou do lado dos pecadores e publicanos? Olhando você daqui, eu não tenho dúvida, você estaria do lado dos pecadores junto comigo. Então vamos montar aqui o grupo. Então a gente tem um grupo, escribas e fariseus, e a gente tem um outro grupo, publicanos e pecadores. E Jesus querendo salvar os 2. Presta atenção agora. Um homem tinha 2 filhos. Não eram 2 filhos? O mais velho e o mais novo. Ele está falando para os 2 grupos. Agora ele vai contar 3 parábolas que vai envolver esses 2 grupos. Vamos à primeira parábola, versículo 3 do capítulo 15. Vamos entender a primeira parábola. Então lhes propôs esta parábola: qual dentre vós é um homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo,
E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Olha só para quem essa parábola está sendo contada. A história da parábola: um homem que tinha 100 ovelhas, uma se desvia e fica 99 no aprisco, e ele vai ao encontro daquela ovelha que se perdeu. Ele encontra ela, coloca ela no ombro, leva ela para casa, coloca ela no aprisco e dá uma festa. Essa parábola é para o grupo de pecadores e publicanos. Eles estavam perdidos e Jesus estava ali para salvar eles. E se Jesus encontra um pecador e traz esse pecador no braço e ele consegue salvar, ele dá uma festa. E talvez você agora, mesmo passando mais de 2000 anos, você esteja dentro desse grupo. Você não veio para cá porque alguém te convidou. Você veio para cá porque Deus quis que você viesse. E Ele quer falar ao seu coração dizendo: você é essa ovelha perdida e eu quero salvar você. Vamos lá agora. Vamos entender a gravidade desses dois grupos. Primeiro, que a gente está analisando, a ovelha. A ovelha, ela sabe que ela está perdida, sim ou não? Quando ela sai do aprisco. O que você acha? Ela está andando lá e ela se sente perdida. Você acha que ela passa isso na cabeça dela? Um cachorro, quando ele sai de casa, ele sabe que ele está perdido? A ovelha é a mesma coisa. Qual é o problema da ovelha? É que ela não sabe voltar para casa. Ela precisa de um pastor e um encontro dela para trazê-la de volta. É exatamente alguns que aqui estão nessa condição. Estão perdidos, não sabem como encontrar a salvação, mas estão desesperadamente procurando o bom pastor para ser salvo. E você pode estar dentro dessa história. Vamos agora à segunda parábola, que é contada agora para os escribas e fariseus. E essa parábola, ela é mais dura um pouco. Presta atenção. Versículo 8. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perde uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la, e tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Olha aqui para o pastor. Qual é a história? De uma mulher, que ela tinha 10 dracmas, quer dizer, 10 moedas. Dracma é uma moeda daquela época de Jesus, que equivale a um dia de trabalho. Ela tinha 10 moedinhas, e ela perde a moeda dentro de casa. E ela sai procurando a moeda, só que ela não encontra. Demora um tempo, e depois de muita busca, ela encontra a moeda, e ela dá uma festa, feliz da vida. Porque ela encontrou a moeda perdida. Essa história, ela faz referência aos escribas e fariseus, que estavam perdidos, dentro de casa. Perdidos. Eles eram os líderes religiosos, só que eles achavam que estavam salvos, quando Jesus estava querendo salvar eles. Uma ovelha sabe que está perdida, sim ou não? E uma moeda, sabe? Esse é o perigo desse segundo grupo. Ele acha que ele vai ser salvo, está salvo, porque ele está 20 anos dentro de uma igreja, porque agora ele já conhece a Bíblia, porque ele vem para os dias de culto, ele estuda a Bíblia em casa, mas às vezes não tem intimidade, é só um conhecimento teórico, não é prático. A vida dele não é uma vida pautada no Senhor. Ele está dentro da igreja, mas ele está perdido. E essas duas histórias têm muito a ver comigo e com você, porque uma hora você se sente como essa ovelha, e outra hora você também se sente como essa dracma. Jesus, Ele está querendo salvar os dois grupos. Só que um grupo, a certeza de estar perdido. E o segundo grupo, a ilusão de se achar salvo.
Agora, vamos entrar no versículo 11. Continuou. Agora você está entendendo porque tem a palavra continuou. Porque antes ele estava contando 2 histórias. Certo homem tinha 2 filhos. Olha para mim agora. 2 filhos. Dracma perdida, ovelha perdida. Escribas e fariseus, publicanos e pecadores. Está inserido nessa mesma história. Então agora a terceira história é as 2 histórias que foram contadas anteriormente, em uma só história. E quem é o fazendeiro? É o próprio Pai, que é o próprio Senhor Jesus, que quer salvar todos eles. E olha o que ele diz no versículo 12. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Então, olha aqui para o pastor. Então, o mais novo chega e fala assim: Pai, me dá a parte que me cabe. E a gente olha a história, lê a história de forma apressada, e a gente entende que o filho mais novo que ganha herança. Mas olha aí na tua Bíblia, vê se não está assim: e ele lhes repartiu os haveres. Vê se não está no plural. Olha aí, dá uma olhadinha. Na minha Bíblia está escrito assim, ó: e ele lhes repartiu os haveres. Quantos que ganham herança? Os 2. Os 2 ganham herança. Agora olha para o pastor. Presta atenção nesse detalhe. Quando que você ganha uma herança? Quando o pai morre. Para os 2, o pai estava morto. Só que um estava perdido dentro de casa e o outro perdido fora de casa. E Deus quer salvar os 2. A história do filho pródigo é de um filho perdido, mas a história do irmão mais velho também é de um filho perdido. Só que um fora de casa e o outro dentro de casa. E Jesus no meio dessa história, querendo salvar todo mundo. Alguns estavam ali pela comida, pela festa. Outros estavam ali querendo observar Jesus, mas Jesus, Ele quer salvar todo mundo, assim como Ele quer também salvar você. Talvez você veio aqui porque alguém te convidou. Poxa, tem lá o Espaço Vida, uma igreja diferente, um amigo do trabalho. Mas Jesus quer salvar você, porque o negócio dele é salvar pecador. Quem está dentro e quem está fora. E é por isso que eu mudaria o título dessa parábola para a parábola do pai de amor. Porque não se fala sobre o filho, fala muito mais do pai do que do filho. É um pai que quer salvar todo mundo. Deixa eu te contar uma história, para você entender por que não tem um final feliz. Quando eu era pequeno, eu falo isso, o povo já ri de mim, né? Quando eu era mais novo, dizem que Deus não dá asa à cobra, né? Amém, né? A minha mãe chegou para mim, eu morava no Rio de Janeiro, num lugar chamado Belfor Roxo. 10 anos conhecido como a cidade mais perigosa do mundo. Era onde eu estava. E a minha mãe chegou junto com meu pai e falou: Rômulo, nós vamos sair para trabalhar e nós vamos chegar no final da tarde. E a sua tarefa é lavar toda a louça da casa. E eu não sei por que quando a gente casa, as mulheres gostam que a gente lave louça, né? Eu quero fazer um protesto aqui. Sabe por quê? Porque no céu a gente vai lavar louça, o que você acha? Então louça não é de Jesus. E a minha mãe chegou e falou: Rômulo, você vai lavar a louça. E o seu irmão vai encerar a casa. E quando eu chegar, eu quero a casa toda limpa, a louça limpa e a casa encerada. Senão, eu vou arrebentar vocês 2. A minha mãe era uma mulher muito gentil. Ela tinha treinado técnicas de tortura com Osama Bin Laden. E se a gente não fizesse, a gente ia sofrer muito. E aí a minha mãe saiu para trabalhar com meu pai, e meu irmão olhou para mim e falou assim: Rômulo,
eu tenho o plano A e o plano B, para a gente não fazer nada, absolutamente nada. Eu falei, rapaz, a minha mãe vai matar a gente, cara, se a gente não fizer. E ele falou, fique tranquilo, se o plano A não der certo, o plano B vai dar certo. Eu falei, então qual é o plano A e qual é o plano B? Ele falou, olha, você acha que eu quero apanhar? Eu falei, claro que não. Então confia em mim, que se você confiar em mim, a gente não vai apanhar, a gente vai aproveitar. Olha, é férias, a gente estudou o ano todo no colégio, e agora a gente quer jogar bola, quer brincar de pipa, jogar bola de gude, e não é justo a gente fazer tudo isso. A gente fez um ano inteiro. Eu olhei para ele e falei, então tá bom. Vai dar ruim, não vai? Aí a gente jogou bola, sujou mais a casa do que estava. Quando minha mãe chega no final do dia, dirigindo o carrinho, o meu pai e ela no carona, eu abro o portão da garagem, eles entram, minha mãe abre a porta e toma aquele susto, porque ela não esperava que a gente fosse rebelde com ela. E aí ela falou, Rômulo, o que eu disse para você, Tadeu, vou arrebentar vocês. E aí eu falei, Tadeu, e agora, Tadeu, e aí? Aí ele falou, fica aqui perto de mim, confia em mim, o plano A, plano B, plano A, plano B. Eu falei, então tá bom. Aí a gente ficou assim, aí meu pai empurrou minha mãe e falou assim, ó, hoje, Maria, você não vai bater em ninguém. Aí eu falei assim, ai, graças a Deus. Aí ele falou, porque eu que vou bater. Apanhar da minha mãe, filho, era ruim, mas do papai... E aí eu olhei desesperado para o Tadeu e falei, Tadeu, e aí? Qual é o plano A? E ele falou, plano A, plano A. A porta estava meio aberta para a rua, ele falou, corre! Saiu e ele correndo, filho, desesperado. E eu falando com ele, tu é maluco, que plano é esse? Meu pai e minha mãe correndo atrás da gente. Estava escurecendo, estava garoando, e a gente correndo, sabe? E aí eu olhando para trás, meu pai e minha mãe vindo, e eu falei, Tadeu, qual é o plano B? Ele falou, tu vai para um lado, eu vou para o outro, divide! Aí eu fui para a esquerda, ele foi para a direita, eu olhei para trás, era o meu pai correndo atrás de mim, e eu falando, rapaz, e agora? Eu lembro que onde a gente morava na parte baixa do bairro, e logo do lado tinha um morro. Aí eu tinha dado a volta no quarteirão, correndo do meu pai, e aí era para subir um morro, que eu pensei, eu vou subir nesse morro, eu vou me esconder lá, porque no morro tinha algumas casas abandonadas, e eu pensei, eu vou me esconder dentro dessas casas. E aí eu fiz isso. O meu pai me encurralou na hora que eu estava subindo no morro, num terreno que era cercado de arame farpado. E meu pai falou comigo assim, vou pegar você agora, tu vai ver, não, porque tu está correndo, correr é pior, né? Aí minha mãe falava que galinha de casa não se corre atrás. Já escutou isso da sua mãe? Elas têm umas frases tão impactantes, né? Tu faz aquela cara de choro, ela fala assim, eu nem te bati ainda. Não é? Tu pede dinheiro, ela fala o quê? Eu sou banco, por acaso? Apaga a conta, apaga a luz. Tu tá pensando que eu sou sócia da Roraima Energia? É isso aí, né, Paulo, que acontece lá, né? E aí meu pai me encurralou, e ele falou, não foge não. Aí eu olhei para o arame farpado, passei. Aí se você um dia ver eu de bermuda, tu vai ver que eu tenho uma cicatriz aqui na perna do arame farpado. E subi no morro, desviei do meu pai, e caiu um aguaceiro. Me escondi numa casa abandonada, peguei a minha camisa, me enrolei na camisa, e fiquei lá com frio, sabe? É um período frio, mês de dezembro, no Rio de Janeiro. E aí eu me tremia, mas o medo de eu voltar para casa era muito maior do que o medo do escuro, daquele lugar abandonado. Eu sei que caiu aquele aguaceiro e eu dormi ali, deitado no chão de barro. E na madrugada, o meu pai me encontrou. Ele tinha passado a madrugada toda me procurando. Naquele lugar, algumas crianças já tinham sumido. E meu pai ficou com medo de eu sumir também. A princípio, ele estava querendo me pegar para me corrigir. Mas depois, a agonia de me perder.
E quando ele me pega, eu não sabia que era ele, ele me segurou nos braços e me levantou. Eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade. Eu me bati porque eu não sabia que era ele. Aí ele me chacoalhou e olhou dentro dos meus olhos. E foi a primeira vez que eu vi o meu pai chorando. E meu pai falando assim: para! Para, Rômulo! Você não está vendo o que você está fazendo? Olha como que você está. Você está todo molhado, sujo. E aqui não é seu lugar. O seu lugar é na minha casa. Ele desceu o morro comigo, me deu um banho, não me deu uma coça, e eu dormi o restante da madrugada na cama com meu pai. O meu irmão, se você quiser saber, ele não teve o mesmo final feliz do que eu. A minha mãe pegou ele. Mas você sabe, é exatamente isso que a gente faz a vida inteira com Deus. A gente sai correndo, cara. A gente acha que felicidade é ter dinheiro. E a gente arruma 2, 3, 4 trabalhos, se mata. Tem todo o dinheiro. Mas quando coloca a cabeça no travesseiro não é feliz. Alguns acham que é o prazer. E corre atrás do prazer de forma desesperada, sempre fugindo do Pai. Sempre quando faz um apelo, um convite para aceitar Jesus, para colocar Jesus no coração, essa pessoa corre, ela foge do Pai, achando que ela vai ser feliz. Mas ela nunca vai ser. Temos um vazio, quando Deus não está dentro do nosso coração, que não vai ser preenchido com nada. Mas a gente fica correndo do nosso Pai, como uma criança desesperada, achando que Ele vai mais corrigir do que amar. Mas a parábola do filho pródigo, ela nos mostra exatamente quem é o nosso Pai. Ele é o nosso amigo. Ele é o nosso Deus. E Ele está ansioso, aguardando você voltar para casa. Porque Ele quer dar uma festa. Contei 3 histórias para vocês, de 3 parábolas. Da ovelha, da dracma e do filho pródigo. As 3 terminam com uma festa. Porque o final, porque não tem um final a história do filho pródigo? Porque vai depender de você. Você vai entrar na casa do Pai ou vai ficar no meio do mundão comendo o lixo que o diabo preparou para você? Vai depender de você. A porta está aberta. Se você entrar, Ele vai dar uma festa. Mas você precisa decidir. Nesse momento nós vamos ter uma música preparada com muito carinho. E logo depois dessa música, eu quero fazer uma oração por você. Por mim também. Pela nossa entrega. Para que a gente não viva correndo do Pai, mas que a gente corra em direção ao Pai. Porque Ele está mais pronto a amar do que a corrigir e nos rejeitar. Ele é o Pai de amor. Escute essa canção e depois eu vou fazer uma oração com vocês. Eu cometo, quantos erros cometi, quantas vezes de joelhos vim ao Pai pedir perdão, mas nenhuma vez sequer meu bom Deus me disse não, pois Deus perdoa e não olha para trás, sua voz ecoa, filho vai, não peques mais. E se alguém já perdoado, outra coisa errada fez.
Jesus, com sua graça, o perdoa outra vez. O santo não é aquele que sem pecar viveu, é aquele que insiste em ter Cristo ao lado seu. Se pra armadilha do inimigo está difícil dizer não, Jesus Cristo te dá forças para vencer a tentação, pois Deus perdoa e não olha para trás, sua voz ecoa. Filho, vai, não peques mais. E se alguém já perdoado, outra coisa errada fez. Jesus, com sua graça, o perdoa outra vez, pois Deus perdoa e não olha para trás, sua voz ecoa. Filho, vai, não peques mais. E se alguém já perdoado, outra coisa errada fez. Jesus, com sua graça, o perdoa outra vez. Jesus, com sua graça, o perdoa outra vez. Quero te convidar nesse momento a ficar em pé. Você entendeu a mensagem de hoje? Ele é o nosso Pai, nosso amigo, nosso companheiro, e a gente não precisa mais correr dele. Ele está de braços abertos, só esperando a gente chegar do jeito que a gente estiver, e de nenhuma maneira ele vai nos rejeitar, porque o negócio dele é se envolver com pecadores. Vamos orar? Feche seus olhos. Bom Pai, queremos, Senhor Deus, te agradecer do fundo do nosso coração a maneira maravilhosa que o Senhor tem cuidado de nós. Muitas vezes, Senhor, acreditamos que vamos ser felizes correndo de Ti. E corremos, Senhor, atrás da felicidade, pensando que a felicidade é o prazer, é o dinheiro, é a fama, o sucesso, a carreira, os diplomas. Mas a felicidade tem um nome, e hoje entendemos que é o Senhor. O Senhor é o Pai da parábola. E muitas vezes, Senhor, nos enquadramos na história do filho pródigo, que achamos que vamos ser felizes longe de Ti, e às vezes nos enquadramos na história do filho mais velho. Nos sentimos perdidos, porque às vezes, mesmo dentro da casa, não priorizamos o Senhor e não colocamos o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Mas por favor, Pai, nos abrace nessa noite, que possamos sempre nos encontrarmos contigo, passar tempo de qualidade com o Senhor e colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Que encontraremos a felicidade, porque a felicidade é uma pessoa, ela se chama Jesus Cristo. Perdoa, por favor, os nossos pecados
e nos leve em segurança para a nossa casa. Em nome de Jesus te pedimos. Amém, Senhor.